Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para a gente falar sobre algo que a gente fala muito, que a gente dá muito valor e que, na minha opinião, é imprescindível: confiança. O que é confiança? O que é confiar? Qual é a abrangência dessa palavra? Qual é o peso dela dentro do caminho da iniciação? Sabe, um monte de coisas que a gente vai tentar hoje abordar. Tentar não, nós vamos conseguir. E esclarecer, né? Que é um tema muito importante, e nós vamos ver o peso dessa atribuição dentro da iniciação. Então, deixa eu fazer aquele... Deixa eu ver se ele está aí. Deixa eu bater lá. Oi, Jorge. Não, essa de bater. Essa é uma boa, né? Estou abrindo aí, abriu a porta e está aí o Jorge entrando. Essa de bater é imbatível. E aí, como é que você está, meu brother, meu querido brother? Tudo bem? Estou bem, tudo tranquilo. A gente, que bom. Depois de um período de recesso aí, nesse época de festas profanas, né? Fim de ano, Natal, essas coisas assim, né? Tudo tranquilo, a vida segue, né? Mas fazem parte, né? Nós estamos dentro disso aqui, então temos... E aí, me conta, alguma novidade ou não? Antes da gente tudo tranquilo, tudo 100 e tantos %, Greg. Né? Um dia cada vez, todos os dias necessários, até sempre. Isso é muito bom. Jorge, então, vamos entrar no tema já. Você, por exemplo, aqui, quando eu converso com as pessoas, né, e elas conversam comigo, porque você vive escondido, né? Vou te contar, eu sei de gente que se esconde, mas que nem você, eu vou te contar, né? Então, todo mundo procura eu, porque eu estou fora da toca sempre aqui, né? Então, todo mundo pergunta, pede que eu lhe faça perguntas, pede que eu intermedie contato, uma série de coisas. Isso, é evidente, denota uma grande confiança das pessoas que assistem o Vida Inteligente para com você. Então, o que é isso? Muitas vezes a gente confunde, né? Por isso que eu falei no começo do programa que vai ser interessante a gente esclarecer bem a abrangência da palavra confiança, porque às vezes a confiança pode criar uma dependência, né? Às vezes, não vou fazer nada sem ouvir o Jorge. Eu não vou fazer nada sem ouvir fulano de tal, ou orientação tal. As pessoas muitas vezes se apegam e existe excesso de confiança? Não sei, coisas assim. Então nós temos, por incrível que pareça, nós temos um tema muito vasto para debater aqui. Como você vê, primeiro, como é que você vê o aspecto da palavra confiança? Vamos começar aquilo que você sempre faz muito, muito bem, que é a etimologia da palavra, né? A etimologia. O que é confiança? Eu gosto sempre quando a gente... Você está me ouvindo bem assim? O som está bom? Quando a gente vai começar a conversar sobre um assunto ou uma palavra, buscar o umbigo do processo, que é a raiz etimológica, né? E quando a gente busca isso, a gente busca o momento do nascimento daquilo que, assim, daquele som que a gente está usando para expressar alguma coisa, sabe? Que tudo que é coisa que existe no universo manifestado tem nome, e todo nome corresponde a alguma coisa. Não tem um nome de algo que não existe. Até quando é uma fantasia, no momento em que eu crio um nome para uma fantasia, a fantasia está criada astralmente, então ela existe, né? Então, não existe um nome para algo que não exista, assim como não existe alguma coisa que não tenha nome. O que pode acontecer é que a gente não conheça o nome da coisa em si. É como um mistério, né? O mistério existe, né? Mas o nome é desconhecido. Quando eu conheço o nome, então eu começo a ver a coisa. Quando eu vejo a coisa, né, eu tenho que estar na mesma altura que ela, né? E aí passa a ver um influxo, um reflexo, um reflector de existências, e aí eu passo a dizer que eu sei sobre aquilo. Então, a etimologia eu julgo muito importante, porque ela nos permite contemplar o momento do nascimento
daquela coisa que a gente está expressando através do som, né, da palavra. Né? Então, assim, antes de confiar, bom, confiar assim, vem de com, que é amplo, tudo, né? E fidere, né? Confidere. E o fidere é lealdade, é fé, fides, né? Assim, é o acreditar. E tem uma coisa muito interessante que o acreditar, né? Então, vem de creditum, né? E creditum é isso que a gente entende como crédito, dívida, né? Então, a dívida, aquilo que se você me deve alguma coisa, eu tenho um crédito contigo, né? E o crédito, ele vem de um umbigo, uma raiz, chamada creditum, né? E o creditum deriva de um verbo, né, chamado credere, que é crer, né? Que é acreditar, que é confiar, né? E o credere, que é uma coisa intrigante, aí a própria raiz daí do latim, ela deriva de duas raízes do proto-indo-europeu, que é a língua das línguas, né? A mãe das mães dos idiomas, né? Então, daí vem de dois princípios, né? O primeiro, então, o credere, de onde vem acreditar, crer, sim, e todas as derivadas, né? Então, vem a primeira raiz de credere é cred, kerd, né? E kerd, sabe o que significa? Coração, né? E a segunda, o segundo elemento formador, né, do credere, né, que é o acreditar, né, chama D-H-E-E, com circunflexo, né, que é por, né? Então, literalmente, acreditar é você pôr o coração em algo ou alguém. Veja que é interessante, acreditar é pôr o teu coração em algo ou alguém. Então, quando você confia, quando você acredita, você põe o teu coração em algo ou alguém. Então, muito interessante. Veja que daí a raiz, ela explica fisicamente, né, o ato de acreditar, o ato de confiar, e por que uma quebra de confiança ela é tão dolorida. Isso é. Né? É por conta disso, então, etimologicamente... A decepção, né? O que a gente chama de decepção, né? A desilusão, a decepção, o desacreditar, né? Todas essas rupturas é porque você vai e deposita, né, no outro, quer dizer, faz uma imagem do outro daí e deposita ali, né, o que de mais puro você tem, sem nenhuma reserva. Sem nenhuma reserva, então você vai confiar naquela pessoa, né? E quando isso se rompe, então toda aquela estrutura que você montou, né, em cima daquele processo, ela deixa de existir com as consequentes dores astrais, vitais, físicas, etc. Essa que é a raiz, né, etimológica, essa que é a origem, né, de confiar e de acreditar. Confiança é um erro? Confiar é um erro? Não, eu penso assim, que você tem que confiar primeiramente em você, sempre confiar em você, né? Mas você não pode sempre desconfiar dos outros. Quando você vai e tem por prática desconfiar das outras pessoas de maneira geral, daí o desconfiar significa o quê? Que você não põe o coração em nada. Você desconfia do outro, desconfia do mundo, desconfia da tua crença, desconfia do teu conhecimento, desconfia do teu dia a dia, desconfia do... O que acontece? Um coração não plantado, né? Um coração não regado, um coração não compartilhado com ninguém, ele cristaliza, né? E aí a pessoa que não confia, ela passa a viver em um estado de alerta contra tudo e contra todos, e passa a cristalizar, a deixar empedernido, né, o coração. E quando a gente diz deixar o coração cristalizado ou endurecido, a gente está se referindo ao timo, né? E se você tem o timo cristalizado, tem o timo materializado, o timo endurecido, né, você nunca vai conseguir chegar no equilíbrio
entre inteligência e entre cérebro e coração, que é o amor, sabedoria, que é o que qualifica um ser humano. Então, o desconfiar, de maneira generalizada, é o primeiro obstáculo para você não experienciar um estado pleno de ser humano. Mas vamos lá, você tocou numa coisa interessante. Desconfiança com... Mas aí se confunde muito. Olha, a minha intuição diz que eu não devo confiar. Confiar não significa ser um impúbere, né? Que assim, não significa... Assim, no sentido de ser uma criança do ponto de vista de consciência. Então, o confiar não é que você vai ser enganado por tudo e por todos, não é? Você tem que ter prudência, você tem que ter parcimônia, você tem que ter uma métrica para você confiar nas coisas e nas pessoas. Você não pode ser um desconfiado nato, né? Aí você está prejudicando de maneira geral a tua evolução e significativamente prejudicando a tua própria saúde, porque daí essas desconfianças, né? Que desconfiança, ela funciona como se fosse a confiança, a desconfiança, ela funciona como se fosse uma dobradiça, né? Na alma, que é aquilo que vai dar os nortes, é aquilo que vai permitir as flexibilidades das ações, das compreensões, dos amores, das fraternidades. Então, essa confiança é que ela vai fazer com que então, você flexibiliza e volta, então a alma vai se adequa. Por isso que fala nas virtudes cardeais, né, do Platão. Depois a gente até pode conversar sobre isso, que são aquelas que norteiam as ações da alma. A confiança é um grande flexibilizador e um grande mestre, um grande ensinador, né, um grande professor, né, da lida que cada um de nós tem com o mundo em si, né? Então, você confiou em alguém, ou acreditou em alguém, depositou o teu coração em alguém, ou alguma coisa. E aí isso resultou em dor, porque houve um rompimento da crença, um rompimento da confiança, um rompimento da ilusão, um rompimento de qualquer coisa, né? Daí, o fato desse rompimento ter acontecido, ele vai gerar um aprendizado. Esse aprendizado deve resultar em um amadurecimento. Para quê? Para que você use a confiança com parcimônia. Não pode nunca resultar, né, em uma determinação, tipo assim, eu confiei e fui enganado, então eu nunca mais vou confiar em alguém. Isso acabou de interromper sua evolução, né? Eu prefiro ser assim, enganado. Eu prefiro ser enganado 50 vezes de maneira diferente, porque assim, se alguém te engana de uma vez, né, você deposita confiança e alguém quebra essa confiança, e você vai fazer a mesma coisa com outro, daí é insensatez, né? Então eu prefiro assim, ter uma quebra de confiança 50 vezes, né, por motivos diferentes, com pessoas diferentes, o que seja, do que daí depois da primeira quebra de confiança eu desconfiar dos outros 49. Mas essa questão que você abordou muito bem aí, vamos dizer, confiei no Jorge, ele me decepcionou. Como isso tem muita gente que traumatiza com isso. Às vezes a decepção é tão grande que aí não é fácil, vamos dizer, parei minha evolução. Puxa, mas parei minha evolução, mas foi um trauma, né? Não, mas aí é que tá. Quando você tem uma decepção, uma desilusão, uma quebra de confiança profunda, uma amargura, qualquer coisa assim, daí a função disso não é te deixar caído na beira da estrada, é te deixar mais forte para que a vida siga. Então, independente da profundidade em que isso tenha acontecido, né, tem que servir como um aprendizado, primeiro aspecto. Segundo, quem determina a profundidade com que o coração é plantado no outro, que assim, o quanto fundo isso vai estar em mim, sou eu mesmo. Eu é que defino, né? O quanto, quando isso se rompe, qual é que é o responsável pelas dores, desamores, antipatias, angústias, né, desilusões pelo que aconteceu? É o outro? Não, o outro é o que é. Né? Eu é que
fiz aquele entorno, eu aqui, eu. Então, quando isso se rompe, eu estou pegando de volta, de maneira fraturada, tudo aquilo que eu coloquei. Né? Mas você vê, aí, vamos voltar aqui, alguém me prejudicou, me confiou assim, tal. Mas aí eu comento com alguém, digamos assim, eu me magoei e tal, aí essa pessoa fatalmente vai responder assim, Marco, quem mandou você confiar? Sabe? Mas é um conselho errado. Até parece que você fez alguma coisa errada em confiar em alguém, quando a boa norma seria desconfiar de todo mundo. Mas é um conselho errado. É uma série de coisas. Por exemplo, assim, Grego, quando a gente puxa o ar para dentro, né, qual é o nome que tem? Inspiração. Inspiração. E quando você tem uma ideia gigantesca, qual é o nome que tem? Inspiração. É a diferença entre o humano e o divino, é só a abordagem. Né? Então, quando você confiou em alguém porque você é puro, porque você é bom, porque você tem espírito desarmado, né? E aí a outra pessoa daí te magoou, quebrou tua confiança, né? Aí o outro pergunta assim, mas por que você confiou? Aí você responde, porque eu sou bom. Por que você confiou? Porque eu sou puro. Por que você confiou? Porque eu acredito nas pessoas. Mas a gente faz o contrário, porque você foi burro, porque você foi idiota, lógico. você foi ingênuo, mas sabe o que acontece quando a gente responde, vamos supor, né, eu não responderia assim, mas quando se responde dessa maneira, é que daí está dando vazão aquelas mágoas que existem na própria pessoa que está respondendo. Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. Eu confiei, né, e aí fui magoado, aí eu vejo, você fala assim, eu confiei, e aí a pessoa quebrou minha confiança. Daí eu vou te dar a minha impressão, não sobre o que aconteceu contigo, mas sobre aquilo que está guardado em mim por uma quebra de confiança. Entendeu? Então eu vou dizer, não, você não devia ter confiado porque você é burrice, porque não sei o que e tal, porque as pessoas de maneira geral não prestam, o ser humano não presta, porque eu prefiro um cachorro que um ser humano do que tal. Aí eu estou pegando todas as mágoas ocultas que eu tenho não resolvidas, né, e estou despejando em cima de outra pessoa como se fosse um conselho. Não é um conselho. Nem para outra pessoa, nem para mim. Por quê? Porque não deveria ter ficado nada desse resíduo em mim. Você está falando do conselho. Há muitos anos atrás, teve um evento super conhecido, do Applewhite, se eu não me engano, que foi uma seita onde um líder falou que ia passar um cometa e que todo mundo deveria ir, tudo junto. Então, todos os seus seguidores confiaram no guru, digamos assim, no líder deles, e desencarnaram, morreram, suicidaram, como você viu. Nesse aspecto, assim, essas pessoas que confiaram e que morreram isso aqui, como é que fica o processo delas aqui, na continuidade da tarefa de cada uma, karma de cada um, sei lá, você entendeu o que eu estou querendo perguntar? Sim, veja só, aí a confiança, assim, quando as impressões vêm através dos sentidos físicos, então quem vai discernir sobre a coisa em si é a consciência física, né? Então, sim, quando as impressões entram pela audição, pelo tato, pela visão, pelo paladar, pela gustação, né? E aí, então, Manas vai pesar, medir, contar, vai tomar decisão, vai ver o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de emoção, e interage. É o processo normal, né? Então, isso é a consciência física interagindo. Quando a coisa em si, que leva à decisão, né, ela não vem dos sentidos físicos, obrigatoriamente essa decisão vai ter que ser embasada em confiança. Então, eu falo assim para você, olha, vai vir o cometa, e aí esse cometa vai levar todas as almas puras, vai sobrar aqui só e tal. Isso é abstrato, porque eu não consigo ver o cometa, eu não consigo compreender, então eu tenho que confiar. Só que daí eu vou confiar, né, e transformar essa confiança em fé, né? E uma fé inconsciente, né, ela é extremamente danosa, principalmente se essa minha fé, né, ela está baseada em atendimento a desejos. Por exemplo, assim, eu vou confiar nesse cara, porque quando passar o cometa, eu vou ir para lá, né, e eu vou me salvar, eu Sim. quero ir para o céu, eu quero ficar bem, eu preciso me preservar, eu quero isso, eu vou ficar eternamente, eu. Então,
é um processo de egoísmo, de egocentrismo, né, de personalismo, direcionado a uma confiança apoiada em uma falsa fé. O resultado, o que é? Catástrofe. Tá, então isso aí, vamos dizer... E aí, então, não é porque daí a pessoa fez isso, aí então ela é inocente porque ela foi pura e foi enganada. Não, mas por que você confiou dessa maneira, sabendo que aquela coisa ela não teria fundamento, não teria lógica, e só porque você queria se salvar, ou porque ele falou que daí o cometa ia levar só os bons, só os melhores, ou os 111, ou os 777, ou os eleitos, os escolhidos, os ungidos, os filhos de Deus, essa confusão toda, aí então você acha que você é melhor que os outros, você é o filho de Deus, os outros são plebe, ignara, né? Você é ungido, os outros são ignorantes, o céu é só teu, o resto do pessoal que se quebre, né? Então você está se escudando, né? Você está se escondendo atrás de uma falsa fé para alimentar um processo profundamente egoísta de se achar superior à humanidade, de cultivar, né, um profundo desamor para com a humanidade, mentindo em nome de um Deus que não existe. Por quê? Porque o Deus de verdade, se o cometa que fosse não sei o que tal, ele não ia daí privilegiar você e sacrificar os outros 7 bilhões. Por quê? Porque os outros não são filhos, mas você é o filho dileto. Então, aí, às vezes, a pessoa, aquilo que a gente sempre fala, a pessoa, para ela se desiludir, antes ela tem que querer ter sido iludida. E ela vai se iludir porque ela quer alguma coisa. A pessoa A está apaixonada por B, né? E daí, então, aí vem B, assim, a pessoa ideal, o pai ou a mãe ideal, não sei o que, tal, o amigo confidente, tal, sábio, então cria uma, assim, sabe, um mundo idílico com relação a outra pessoa. Por quê? Porque se você vai viver em um mundo idílico com a pessoa perfeita, você vai ter felicidade todos os dias. Então você constrói uma ilusão de perfeição, por quê? Porque você quer ser feliz todos os dias, a qualquer custo, né? Quando aquela outra pessoa é só uma pessoa. Daí a outra pessoa, assim, você vai e encapsula essa pessoa, né? Cristaliza. E essa pessoa, ela se move porque ela está angustiada, agoniada, porque ela é uma pessoa, quando ela se move, ela vai quebrar a casca que você colocou no entorno, a casca que você colocou no entorno, a imagem que você fazia para que ela fosse como você quer que ela seja. E aí, quando então aquela outra pessoa se move e mostra como ela é, e todos são como são, aí então aquela ilusão se quebra, acontece a desilusão. Quem provocou a profunda desilusão foi quem construiu a profunda ilusão. Então, nesse caso da confiança, é uma confiança por interesse, né? É uma confiança à espera de retorno, é uma confiança que é transformada em fé à espera de retorno, sabe? E o resultado sempre é quebra, sempre é sofrimento, sempre é agrura, sempre é dor, sempre é rompimento, sempre é desilusão. Por quê? Porque eu construo uma coisa para atender os meus desejos. Mas, gente, tudo isso aí que você está falando, ó, veja, hoje nós temos outros cometas aí, né? Cometas sob outros nomes, que fazem exatamente isso. Exatamente isso. Então, como... Aí é que tá. Por isso que eu falei no começo do programa que era um assunto seríssimo. Porque, em função dessa palavra, muita gente confia. São pessoas, a maioria das pessoas, são pessoas de bem, pessoas de coração puro, como você disse há pouco, sabe? A gente não pode delegar para elas a ingenuidade nem nada disso, porque elas são puras, como você disse. Por que você foi enganado? Porque eu fui puro, caramba. Eu tive fé, eu acreditei naquela que me entregaram, sabe? Então, é isso que me... Mas assim, Grego, aí a pessoa assim, puxa, eu confiei muito naquela outra pessoa e ela me desiludiu, quebrou minha confiança, né? Porque aquela outra pessoa, ela é o que é. E a gente depositar confiança nos outros e ter uma confiança quebrada, né? Faz parte do aprendizado,
né, do aprendizado que a gente tem que ter sem ficar cristalizado. Então, eu não posso, assim, você pega a criança, ela é completamente pura e feliz, né? Você pega o adulto, na maioria das vezes, o adulto daí o quê? Por conta das quebras de confiança, desamores, desilusões, não sei o que, antipatias e tal, virou um sujeito grande, né, azedo, magoado, ferido, né, em estado de prevenção contra tudo e contra todos. Que vida mais... Então, você confiou e houve uma quebra de confiança, a pessoa te traiu, não é? E o que acontece? Na hora você vai ter que lidar com aquelas dores todas que tem na alma. Por quê? Porque você criou um entorno, você pôs o teu coração junto ao reflexo daquele outro, né? E o lidar com as dores dessas quebras é uma dor física, é um processo físico, mas isso aí não pode servir para cristalizar o coração, o timo, a alma de ninguém. Você tem que daí ser mais experiente, você tem que ter parcimônia, você vai ficar assim mais esperto, né, para com a vida, mas ainda praticando a fraternidade, ainda confiando, sabe? Uma coisa é ter prudência, outra coisa é ter desconfiança. Desconfiança é negativo, prudência é positivo, porque quando a prudência ela é usada, você pode fazer com que a prudência e a confiança andem juntas, né? Já a desconfiança, ela não é boa companhia para ninguém, porque você está baseando, né, a desconfiança, né, em quebras anteriores de confiança. Então, a mágoa está sendo teu mestre, né? A dor está sendo teu mestre. Entende? E daí, esses mestres são mestres caóticos, né? A gente tem que ver assim que, assim, a bondade em palavras, né, no entorno, ela faz com que se crie a confiança. A bondade em pensamento, ela faz com que se crie a profundidade na relação com as pessoas. E a bondade no comportamento, na maneira de agir, nas dádivas, naquilo como você interage com o meio, né, ela cria a fraternidade, ela cria o amor. Então, esses três tipos de bondade, eles se assentam basicamente, né, na confiança que você tem, né, em estar junto com os seres que são semelhantes. Então, é melhor andar com o espírito desarmado e, às vezes, levar umas pedradas, né, do que andar com o espírito armado, sabe, protegido contra tudo e contra todos e sufocado em você mesmo. Você vem falando ao longo desses anos aqui, muito bem, sempre muito bem colocado, sobre o problema sempre está conosco, porque se eu me decepcionei é porque eu criei alguma expectativa. Sempre, e é verdade mesmo, não adianta... Não adianta botar a culpa no outro. Exatamente. Então, agora, veja só, nós, todos os dias, nós na sociedade, você chama de fim de ciclo, é o que você usa, a terminologia que você disse, que é o fim de ciclo, que é assim mesmo e tal. Hoje nós vivemos o caos, o verdadeiro caos aqui, né? Hoje nós vivemos um pandemônio. Perfeitamente, fizemos até uma live sobre isso, né? Foi muito bom. Hoje nos prometem prêmios que nós jamais vamos receber, né? Nos fazem confiar em algumas coisas que nós jamais vamos receber. Então, cada dia as decepções são maiores. Mesmo que a gente não queira isso aqui, elas são, porque é tão utópico que nos oferecem, estou generalizando, que realmente é impossível você não ter decepção. Então, hoje as pessoas, você sabe, porque você vive nesse planeta, hoje as pessoas dificilmente confiam em alguém hoje, que estão tão decepcionadas ao longo da sua vida, com tantas coisas que aconteceu, que botaram fé, que ou investiram em alguma coisa, ou tal. Então, hoje, é muito difícil você encontrar alguém que propriamente possa ser ele verdadeiramente, porque atrás disso aqui que eu estou conversando existe uma essência pura, como você, agora há pouco, você frisou. Mas eu tenho que colocar uma armadura, eu tenho que colocar alguma coisa por cima para me precaver que essa essência não seja novamente maculada. Então, é um processo delicado, Jorge.
Não é qualquer um que pode fazer esse meio campo, vamos dizer assim. Não, mas é isso mesmo. Assim, a convivência da humanidade hoje, e até a gente conversou daquela vez, e hoje a gente vê que aquilo que a gente conversou em março era completamente real e continua sendo mais real ainda, que então, antes se falava, e a grande reclamação era a questão do isolamento social, né? Sim. Todo mundo reclamava e reclama ainda de não poder estar com os outros, mas o isolamento ele sempre existiu, né? Porque antes estavam corpos perto uns dos outros e almas isoladas socialmente, né? Hoje a gente tem almas isoladas socialmente e corpos isolados socialmente, né? Então isso é uma falsidade reclamar de isolamento social, porque se vive em um mundo em que quase ninguém liga para quase ninguém, né? Então essa convivência, esse individualismo, esse materialismo, esse correr rapidamente para lugar nenhum, esse assim, viver em função de alimentar desejos, viver em função de alimentar a materialidade, ele cria um vazio, ele cria um movimento de revolta, ele cria assim, um pandemônio na alma de cada um de nós. E aí o que acontece? A alma de cada um, no conjunto, forma a alma da nação. A alma das nações no conjunto forma a alma da humanidade. O que a gente vive hoje, do ponto de vista visível para toda a humanidade, é só o pandemônio que existe na maioria da humanidade na alma, né? E aí o que acontece? As pessoas passavam antes a ver os outros, né? Viam os outros antes como, assim, o competidor, aquele que vai disputar comigo o lugar na fila da padaria, a vaga no estacionamento, né, o emprego desejado, né, o sucesso. Então, é uma vida de competição, né? O ser humano ele é criado para competir contra si mesmo, né? Contra o outro e contra si mesmo. Esse outro, que antes ele era só um competidor, ele passa a ser visto, adicionalmente agora, como uma ameaça. Por quê? Porque além dele pegar o meu lugar na padaria, pegar a minha vaga de estacionamento, pegar o meu emprego, pegar a minha empresa, pegar as coisas que eu tenho, ele adicionalmente é um risco porque ele pode me contagiar de alguma coisa que é ruim, pode tirar a minha vida. Né? Então, antes eu desconfiava do outro, agora eu desconfio mais ainda porque eu agreguei à desconfiança o medo instintivo da morte. E a fraternidade, que é aquela que norteia, né, a relação de confiança que você tem que ter para com os outros e para com você mesmo, né, ela cada vez fica mais sufocada. Por quê? Aí você usou a expressão agora há pouquinho. Fim de ciclo. Fim de ciclo. Todas aquelas coisas mantidas nas almas na alma de cada um, nas almas da humanidade, tomaram cor, forma, som, né? E agora trafegam ao sabor do vento, norteando o dia a dia visível da humanidade. A maneira de vencer essa desconfiança generalizada, a maneira de vencer esse pandemônio de fim de ciclo, a maneira de vencer esse medo instintivo que norteia nosso dia a dia, é você reaprender a confiar. Reaprender a confiar. Né? Não tem outro caminho. Né? E a primeira coisa, você tem que confiar primeiro em quem? Em você mesmo. Né? E o confiar em você mesmo assim, acreditar, ter fé, né, que você vai fazer o necessário. Né? O necessário para quê? O necessário é para que eu tenha uma vida digna enquanto ser humano. Não é o necessário, né? E não é fazer tudo para que daí eu tenha o sucesso que eu julgo necessário para alimentar todos os meus infinitos desejos. Eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que ser amigo de mim mesmo,
para que daí eu, então, confiando em mim, sendo fraterno comigo, eu consiga viver bem comigo mesmo, não veja em mim meu pior inimigo, não veja em mim uma ameaça, não veja em mim um cobrador, um carrasco, né, um julgador, para que eu consiga reaprender a me comportar como ser humano para comigo mesmo e, por decorrência, para com aqueles que me cercam, e juntos a gente forma a grande família humana. Sabe? Enquanto eu não consigo compreender isso, né, aí eu fico tão afundado quanto nessas dores da humanidade. Você vê, aí é a pandemia, é a guerra, não sei o quê, porque a economia, porque a política, porque não sei o quê e tal. Então, assim, é como se a vida, como se a Terra, como se a humanidade, né, fosse um perpétuo espetáculo dantesco de horror, de dor, de grito, de essas coisas assim. Sabe que uma vez você falou aqui no programa, né, e naquele tempo eu não acreditei muito, não, porque a notícia, a informação era gigantesca. Assim. Você falou que a Terra era a bola da vez, você lembra disso, né? Lembro. Então, claro. Então eu falei, pô, o Jorge está falando Terra bola da vez. O universo, só com a equação de Drake aí, nós já sabemos que é uma infinidade. Milhões e milhões de galáxias, planetas, provavelmente há vida em outros lugares, e escolhe um planeta retrógrado que nem o nosso, uma civilização que a gente está experienciando o que é, mesmo que seja fim de ciclo, tal, mas isso aqui, esse é um momento realmente dificílimo. Veja, nós não estamos tendo guerra, que foi o terror que a gente viu, aquelas atrocidades que ocorreram no passado recente, mas nós estamos vivendo um período, nossa, muito mais difícil, porque aquele foi como é que se diz, um sofrimento físico que o ser humano teve no passado. E hoje ele está tendo um sofrimento de ordem psíquica, moral. Então, isso olha, eu não experienciei a dor do passado, dos meus antepassados, digamos assim, né? Mas eu estou experienciando este sofrimento que nós estamos conversando aqui agora. E me parece uma coisa muito difícil, hein? O que acontece, Grego, é que, assim, então, antes os povos, eles tinham que dar conta das suas próprias dores, das suas próprias experiências, porque não tinha noção do que estava acontecendo. Então, no máximo, o povo sabia sobre si mesmo e sobre aquele povo do lado que era o amigo ou inimigo. Né? E as dores eram dores decorrentes ou de defesa, né, ou de conquista. Sim. Daí, hoje, com a evolução tecnológica, e a evolução tecnológica ela não acompanhou a evolução moral, é como se fosse a Atlântida, um grande desenvolvimento tecnológico e um baixíssimo nível de consciência, né? Então, hoje, a evolução tecnológica não acompanhou a evolução moral do ser humano, né? O nível que avançou o mundo digital não acompanhou, não foi acompanhada pela evolução semelhante, né, na expansão do amor universal, da fraternidade entre os homens, essas coisas assim. Então, hoje, e a gente fica chocado porque a gente experiencia, né, as dores e vê o que acontece na humanidade inteira, só que o que é trazido a cada um de nós todos os dias não é o que de bom a professora fez hoje porque se dedicou para ensinar um aluninho pelo computador a tarde inteira. Não é o que de bom fez o agricultor que acordou às 4 horas da manhã, né, e foi lá plantar o alface que você vai comer daqui a alguns dias. Não. O que é trazido para todos nós, o que é colocado à mesa de cada um de nós, todos os dias, é o que de pior existe na humanidade. Só os medos, horrores, os amores, crimes, mentiras, a política, a invasão, não sei o quê, a pandemia e tal. Então, a gente fica sorvendo, é como se fosse um artifício do ciclo que finda, né? Que é a única maneira de manter a humanidade ainda presa nesse ciclo que já terminou, alimentando com os resíduos daquele ciclo. Quais são os resíduos daquele ciclo? Isso que a gente vê hoje. São seres do futuro se alimentando de uma realidade do passado. Né? E aí, isso o que causa?
né? Uma interrogação gigante, né? Uma revolta gigante, ninguém sabe para onde correr. E aí, assim, parece que a grande maioria da humanidade é ruim, né? Que a grande maioria da humanidade não presta, é malvado, né? E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Né? E a saída para esse tipo de processo, né? Assim, não adianta daí a gente ir lá para a praça da cidade de cada um e começar a propagar, a anunciar, não, nós temos que desenvolver a fraternidade, temos que passar a confiar novamente nos seres humanos. Não adianta, porque primeiro tem que acontecer em cada um. Né? Quando você quer propagar e anunciar que a confiança é necessária, antes você deve ter sublimado e excluído toda a desconfiança de você mesmo. Sabe? Enquanto isso não acontecer, aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar querendo dar o que você não tem. Lembra daquela frase que a gente sempre pronuncia? Ex abundante acorde osmótico, porque assim, a boca fala o que do coração transborda. Né? Se você não confia em você, se você não tem paz, se você não acredita em você, se você não é leal a você, se você não tem fé em você, como é que... E aí vem essa questão que daí o mundo em que a gente vive, ele é tão centrado, né, só no que vem através dos sentidos, tão centrado na consciência física, que aquela confiança que a gente deve ter no futuro, a confiança no novo ciclo, a confiança no avatar, a confiança na iniciação, ela é questionada porque ela não pode ser percebida através dos sentidos, a menos que, tá, eu vou então confiar que isso que você está me falando é verdade. Mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? O que eu vou descobrir com isso? Qual é o mistério que você vai me contar sobre isso? Né? Tá, e quando vier o avatar, aí, o que eu faço parte dos escolhidos? Aí volta aquele processo, assim, sabe, de confiar por interesse, que na verdade é uma grande mentira. Então, enquanto assim, o ser humano, ele em si não mudar, não vai acontecer. Então, a gente falou agora um pouquinho do... Desculpa, pode falar, Greg. Não, eu ia falar, você há de convir isso aí, você tá matando na mosca, digamos assim. Mas você não vê que isso aqui fica dificílimo, mais difícil ainda, mediante essa transição, esse fim de ciclo que nós estamos enfrentando? Sim, Grego. Claro que sim. Puxa vida! Claro que sim, Grego. Lógico que sim. Mas é que aí é que está o mérito da questão. É que a humanidade ela vem acumulando uma série de não conformidades, vem acumulando desconfiança, desamor, antipatia, dor. Bom, você sabe, enganar, né? A palavra enganar, né, vem de ganare, né? E a origem de ganare é o gani, é o grunhido, é o grito. Então, enganar, né, alguém é você incutir gritos em uma alma que deveria ficar em paz. Então, a humanidade, ela vive de enganos, a humanidade vive gritando, né? Então, enquanto isso antes tudo, ele era não muito exposto, e agora, por conta do novo ciclo, isso vem à tona, então, aumenta mais ainda o mérito de cada um de nós, e a necessidade daí de você ter sabedoria, força, temperança, justiça, para você conseguir quebrar esse ciclo, para você desenvolver um novo ciclo de confiança, de paz, amor, sabedoria, mas você tem que fazer por você mesmo, né? E aí é que entra aquela recomendação sempre, que a iniciação não adianta, você tem que se acelerar. Porque assim, então, eu tive muitas experiências na minha vida, né? Uma vida atribulada, né? Assim, esquisita, assim, desde a época que estava aí na barriga da minha mãe até hoje, uma vida assim esquisitíssima, né? E muitas vezes eu confiei, né? E muitas vezes aconteceram quebras de confiança assim profundíssimas, profundíssimas. Não desamo,
assim, não odeio, não tenho antipatia, não tenho desconfiança. E aí, se precisar confiar em alguém novamente, posso quebrar a cara novamente? Você falou, Você lembra desculpa, você lembra o âmago da doutrina do Gandhi? Era a não resistência, né? Sim. A não resistência era a mais profunda e imbatível resistência. Entende? Então, não importa, né? Não, vou confiar, vou ser fraterno, eu acredito profundamente na humanidade, acredito profundamente que tem jeito, né? Acredito profundamente que nós vamos conseguir. E isso o que é? Isso é confiança. Por quê? Porque eu acredito, né? Eu tenho consciência, eu criei a maneira assim, adequada para conviver, para viver essa realidade no dia a dia, um dia cada vez. Né? O fato de você confiar, você não pode estar, não existe muitas vezes, você não está enganando a si próprio? Não. Não? Não. Quando, aí que a gente conversou agora um pouquinho, quando eu penso que eu estou depositando confiança pura, mas na verdade é uma confiança pura interesse, aí eu estou plantando a desilusão. Tá. Né? Aí que eu vou quebrar a cara, de certeza. Mas aí tem aquela questão, se eu tenho confiança em mim, se eu acredito em mim, se eu sou fraterno comigo mesmo, né? Eu nunca vou externar alguma coisa baseada em interesse. Por quê? Porque eu vou ser honesto comigo mesmo. Vou ter lealdade para comigo mesmo. Né? Por quê? Porque eu tenho que ter primeiro comigo para depois poder compartilhar com as pessoas. Então, agora, um pouquinho a gente falou na dobradiça, né? A origem do ponto cardenal, né? Então, é uma cordis é uma dobradiça, né? Então, a origem das virtudes, confiar é uma virtude, né? Então a origem das virtudes cardeais é Platão. Só que antes de Platão falar das virtudes do ser humano, ele fala das virtudes da cidade. Por quê? Porque a cidade é o somatório dos seres humanos. Então, quando ele escreve a República, que é uma expressão de uma estrutura sinárquica da Atlântida, né? Então, ele estabelece quatro virtudes cardeais que norteiam, né, aquela cidade e, por decorrência, norteiam, né, os seres que formam aquela cidade. Vamos aplicar cada um de nós. A república, a cidade, é a alma que nós temos. E os seres que moram, que habitam na cidade, são os pensamentos, as emoções, as antipatias, empatias, amores que cada um de nós tem. Né? E que vivem nessas ruelas escuras ou não na alma de cada um. Aí, essas virtudes que devem nortear a cidade, a alma de cada um de nós, então, primeiro a sabedoria, porque a sabedoria é a prudência, né? E a prudência é, por exemplo, você saber adequar a confiança, para você não passar por uma quebra de confiança, né? E para você não usar a confiança como moeda de troca. Eu confio em você porque eu sei que daí você vai fazer um esquema de pirâmide de investimentos. Né? Não, eu confio que daí, investe aqui porque você vai ganhar 3 vezes em um mês. Puxa, mas como você vai ganhar 3 vezes em um mês? Não, mas eu confio. Aí você coloca o dinheiro lá que o dinheiro vira fumaça. Aí eu falo assim, puxa, mas eu confiei em você. Não, você não confiou, você foi ganancioso a ponto de mascarar a ganância como confiança. Isso. Né? E no geral as pessoas chamam de confiança é isso. São interesses mascarados atrás daquilo que é apelidado de confiança. E daí, lógico que o resultado é só um, né? É dar com a cabeça no muro. Então, a primeira das virtudes da cidade, das pessoas da alma, então, é a sabedoria, que é a prudência. A segunda das virtudes que devia nortear e deve nortear a vida, a alma de cada um, e a vida, a alma da cidade, a vida, a alma da república, é a fortaleza, é a coragem. Né? Coragem de fazer a coisa certa.
coragem de não ser agressivo, coragem de saber quando definir até onde o teu desejo avança, até onde é coragem para administrar a própria alma, é coragem para administrar a cidade, a república, o país, a humanidade. A terceira das virtudes cardeais, né, de Platão é a temperança e a moderação, né? É deixar que, é fazer com que a fome não se transforme em gula, sabe? É fazer com que a necessidade de ter o ideal não se transforme em ganância. Então, o agir temperadamente e o agir moderadamente tem a ver com a aplicação adequada de confiança. E a quarta virtude cardeal que deve nortear cada um de nós é a justiça. Né? E lembrando que a justiça, né, então tem a lex, que é a justiça divina, tem o mors, que é aquela justiça derivada dos costumes, né, e tem o ius, que é aquela justiça criada pelo próprio ser humano. Então, você saber aplicar os níveis de justiça a você mesmo, saber aplicar os níveis de justiça com temperança, com fortaleza, com sabedoria, né, aos outros, faz com que você possa confiar plenamente, andar assim, de coração exposto, de alma desarmada, tranquilamente como um ser humano deveria andar. E por isso que tem, então, chama daí de cardeal, né? Que daí, então, cardo, cardens, que é a dobradiça, né? Então, assim, aquilo que vai dar o norte, aquilo que vai dizer, assim, que vai fazer assim, como a minha alma se comporta, como eu me comporto com o mundo externo, como eu me comporto com a minha própria divindade, como esse tipo de coisa, assim. Aí chega um ponto em que daí você experiencia a pacificidade, você experiencia o caminho que a própria lei, que a própria vida traçou para você caminhar, né? E aí, então, você passa a confiar naquilo que não vem dos 5 sentidos, que é confiar no conhecimento, confiar naquele conhecimento que não é como você pegar uma colherada e experienciar, né? Que é o caminho da iniciação, que é o que leva realmente à paz, que é o que leva realmente ao acreditar, que é você depositar o coração integralmente no outro. Só que o outro, onde você vai depositar o coração, é você mesmo, é a tua alma depositando o coração na sua própria divindade. O que acontece? Cérebro e coração integrados. Aí, por isso, o professor Henrique José de Souza, o fundador da Sociedade Brasileira de Hipnose, ele fala assim, a única maneira de ser eu enquanto divindade, eu enquanto cosmos, eu enquanto realidade absoluta, né? A única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo, né? E a ciência que vai desenvolver esse processo é aquela que vai fazer com que o cérebro e o coração se coloquem ao mesmo lado, se transmudem, né, um ao lado do outro. Aí sim, você tem tal nível de pureza, você tem tal possibilidade de analisar a vida como ela deve ser, então você pode confiar em tudo e em todos sem medo. Confiar com medo, então é melhor não confiar. Deixa eu acender a luz aqui, Jorge. Sim, ficou bem escuro aí. Agora melhor. Então, você lembra que daí tem a mente, né? As formas de aquisição de conhecimento. Então, primeiro, através da percepção dos sentidos, né? A segunda forma de aquisição de conhecimento é através da inferência. Então, quando você tem o conhecimento e você, a partir de dois, você cria uma terceira compreensão, que é um conhecimento não vindo do meio externo. E o terceiro meio de conhecimento, que é a base de operação daí da mente, minha, tua, de qualquer um de nós, né, é o que se chama de autoridade, é agama, né? É o quê? Então, por exemplo, assim, se alguém vai te ensinar alguma coisa,
você está na faculdade de... qualquer faculdade que seja, né? E aí você está sentado e o professor vem e vai te ensinar alguma coisa, esse meio do qual ele está lançando mão para te ensinar é a autoridade. E você outorga a ele a autoridade para que ele te passe um conteúdo e você confia em que aquele conteúdo que ele está passando para você é verdadeiro. Então, o teu professor de cálculo numérico está te ensinando a fazer integrais e derivados. Você confia que aquilo que ele está te ensinando é verdadeiro. E aquilo passa a fazer parte do teu conhecimento. Então, você outorgou a autoridade. Essa autoridade, essa confiança, ela vem quando, de maneira mais profunda, assim, quanto mais sutil, quanto mais abstrato é o elemento com o qual você está lidando, mais você tem que ter confiança para que ele se consolide e faça parte da tua alma. Isso é iniciação. Mas isso é bacana, porque você tocou no negócio que nem do professor. O do professor é interessante, que você deu o exemplo do professor, que ele te mostra um cálculo que, se você fizer, você confia naquilo que ele está ensinando. Mas você acompanha ele, você chega no mesmo resultado que ele. Então, você chega lá. Então, muitas vezes aqui, eu vou tocar no mesmo assunto. Às vezes fala assim, puxa, o Jorge, tal, fala isso, fala aquilo. Fala, bom, o Jorge fala a experiência do Jorge. Lógico. Aí eu já falei para ele, o dia que teve muitas coisas que o Jorge falou, que eu pude, por mim mesmo, experienciar. Então, a partir daí, passa a ser meu também. Então, essas coisas que nós precisamos fazer. É isso que a gente precisa estar atento. Se você não estiver atento, se você não estiver perceptivo, não adianta, pode passar aquela história de você precisar de dinheiro e você pisa num bilhete premiado e não vê. É como assim, Grego? Eu chego e falo assim para você, Grego, você ir no mercado público em Lima é uma experiência de cores assim, inacreditável. Porque assim, então tem assim, as frutas das mais variadas cores, milho das mais variadas cores, um negócio assim, é um deleite para os olhos. Por mais que eu descreva para você, eu vou tentando traduzir em palavra, né, aquilo que está na minha alma, minha experiência, né? Aí eu digo assim, e o mercado fica lá na rua X com a rua Y. Aí um dia você vai lá, e aí você toma como útil as coordenadas que eu te dei, e você toma como útil a experiência que eu te narrei, que despertou em você uma vontade de ver, e aí quando você chega lá e percebe aquilo, a tua experiência é completamente superior à minha, porque você entende de cores, não sei o que e tal, de forma, e vai, e faz uma fotografia, uma magnífica obra de arte e tal. Então, quem nos ensina, e a gente então atribui confiança a esse que nos ensina, ele faz isso, ele dá a primeira interpretação daquilo e das coordenadas. X, no nosso caso, norte, sul, leste, oeste, zênite e nadir. Você tem uma coordenada n-dimensional, né? E aí, então, você, através daquele caminho, chega um ponto em que você passa pela alma daquele que narrou para você e você vai no âmago da coisa em si. Quando chega no âmago da coisa em si, acontece aquilo que a gente já falou o nome aqui, o que é? Pramana, né? Que é quando a tua alma vibra na altura da coisa em si e faz um reflexo em você. A única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo, né? E aí pronto. Então a confiança, quando consciente, é que assim, é como se a confiança ela fosse um sentido inerente à intuição. E quando a mente concreta tenta aplicar, ela vai aplicar mediada nos sentidos, né, baseada nos sentidos ou baseada nos desejos. E o resultado é uma confiança, uma confiança humana que é quebrada o tempo todo. Muito legal, muito legal. Conforme eu previ o assunto, é muito bom, muito bom. Não, é interessantíssimo, né? É interessantíssimo. Muito bom a gente falar sobre isso, né? Porque assim que você sabe o que é confiança, você sabe o que é confiança real,
Você sabe o que é confiança interesseira, como você foi brilhante em dizer. Você sabe uma série de coisas e até onde você pode ir dentro para isso você pode usar o discernimento, tem uma série de elementos. Mas aí sua vida não dá certo, você é enganado a vida toda e tudo isso aqui, você fica sempre responsabilizando os outros. Né? Quer ver uma analogia que me surge agora, assim, que daí talvez seja útil, é que, assim, quando a gente confia e daí a quebra da confiança, a gente fica com uma cicatriz, né? Uma marquinha na alma, né? Mas é assim, se todo aquele que colhe rosa fosse reclamar das cicatrizes nos dedos por conta dos espinhos, as rosas ainda ficariam lá e aquela beleza não conseguiria ser compartilhada. Perfeito, matou a pau, é isso aí. Então não faz mal. Um ou outro pode ser que nos magoem, sabe? E mágoa é marca, é nódoa, né? Então, quando acontece a marca, a mágoa, a alma fica com uma nódoa, uma marca, né? E aí toda marca com o tempo tende a desaparecer. Então, o errado não é você ter uma mágoa, que é a experiência. O errado é você perpetuar essa mágoa e usar essa mágoa como diretiva, como norte, para julgar os outros ou perder a confiança em todos. A mágoa, ela vem para fortalecer. O aprendizado, ele vem para fortalecer, para construir o caráter, construir as dobradiças que daí vão dar os nortes para as ações da alma. Não para que a gente passe a odiar ou temer a tudo e a todos e considerar confiança como uma coisa utópica. Confiança não é utópico. Você precisa saber sublimar isso, né? Lógico. A vida ela é um processo alquímico diário. Tudo que a gente pega do universo, tudo que a gente pega da relação com os outros seres humanos, tudo que a gente pega da nossa relação conosco mesmo, vai para um cadinho todas as noites, né? E daí tem que sair sempre, né, o licor, né, o resumo, para ser usado no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, sempre o resultado de hoje sendo somatório do que eu fiz hoje mais do que eu fiz ontem, para que um dia o resultado disso seja a suma matéria, o lápis filosoforum, a pedra filosofal, que toda a riqueza concede, riqueza espiritual a todos os seres. A única coisa que ainda, depois de 15 anos aqui que a gente conversa, a única coisa que ainda que eu não consegui captar, ou então, não consegui desenvolver em mim assim, é exatamente isso, de que a gente foi responsável ou a gente fez parte de alguma coisa, sabe? Dentro desse grande processo. Eu não consigo perceber isso aqui. Eu sei que passou um monte de gente por aqui que nos antecedeu, um número N de seres, né? E deixaram o seu legado, outros passaram totalmente anônimos, né? Digamos assim. E a gente pega um mundo hoje do jeito que nós estamos pegando e nós vamos deixar para alguém aqui também. Eu ainda não consegui como é que se diz? Não consegui perceber o quanto cada formiguinha é importante nesse processo todo, sabe? Vamos pegar assim, Grego, então você tem um anel, né, com aquelas garrinhas, né, e você tem uma pedra preciosíssima. Isso. Presa ali. Qual é o elemento mais importante desse contexto todo? É exatamente o mais fino, que é a garra que vai prender a pedra. Por quê? Porque sem a garra, o anel não tem função, a pedra está perdida no chão e há a dor pela perda. Então, você vai prestar atenção no ouro do anel, na beleza da pedra, e a garra, ela só é o que é. Então, essas pequenas frações desconhecidas, anônimas da humanidade é que fazem com que o processo aconteça. Não existem pequenos trabalhos na humanidade. São todos grandes trabalhos. O que acontece é que existem trabalhos desconhecidos na humanidade. Sim. Né? E cada um tem o seu trabalho. Você pega a época da Grécia, né? Chuva de estrelas. Todos os filósofos, né,
Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Anaxímenes, aí vem Platão, Pitágoras, Sócrates, gigantes, né? Uma função muito simples era fazer a transposição do conhecimento egípcio para o Ocidente. Você pega os sábios, né, os lamas, não sei o que, da Índia, Tibete, uma função muito simples, fazer a transposição do conhecimento da mãe Índia para o Ocidente. Né? Então, hoje todos somos sábios, todos somos seres que estão construindo nações, estão da mesma forma como sempre foi. O que acontece agora é que, às vezes, a nossa medição é que não funciona. Por quê? Porque a gente é acostumado a considerar como sucesso, como grandioso, como gigantesco, aquilo que dá no Jornal das 8. Quando não. Né? O que acordou de manhã para plantar, grande trabalho. Porque, enquanto ele estava semeando, ele compreendeu alguma coisa. A gente não sabe o que é. E aquela alma realizou e realiza de maneira fantástica todo o trabalho que a fez nascer, mesmo que ela nunca venha contar esse trabalho em um livro escrito, ou em um sistema filosófico, ou em uma religião, ou o que seja. Sabe, o que acontece é que daí todos os seres humanos hoje são como pirâmides invertidas, né? Só que daí se esquecem disso, né? Então são todos potestades, né? Assim, com todos os potenciais do universo à disposição para evoluir, só que a gente se esquece e é como assim, você é o capitão do navio e você tem por função levar a nau a bom termo, né? Porque você tem que ver o vento e tal, né? E aí você vê um cochicho lá entre dois remadores, aí você abandona a tua posição de capitão e desce lá nos remos e fala assim, o que você estava conversando? Eu queria participar dessa conversa porque achei muito interessante, né? E aí realmente é super divertido, ficarei e tal, só que quando você está conversando, daí os dois remadores param, e se dois remadores param, os remos do lado batem e quebram. E o capitão está fora do leme. O que acontece? A nave não vai para lugar nenhum a não ser o fundo do mar. Perfeito. O que é a nau, grego? O que é o navio? A nossa alma. Quais são os remadores, né? Qual é a tripulação dessa alma? Tudo aquilo que a gente colocou, todos os pensamentos, emoções, amores, dores, horrores, fraternidades, confiança, desconfiança, essas coisas assim. Né? O que dá a dureza, né, para a nave? A antiguidade da alma de cada um. E o capitão é a vontade, o capitão é o amor, sabedoria, para fazer o quê? A atividade adequada, confiando plenamente no trabalho de cada remador, porque se ele desconfiar, ele se sente inseguro para segurar o timão e vai todo mundo para o fundo. Então, aprender a confiar novamente na humanidade é o primeiro passo para que a humanidade possa se comportar realmente como um aglomerado de seres humanos, onde o amor, a paz, a sabedoria fazem parte do dia a dia de todos. Muito bom. Então o negócio é confiar e seguir em frente, é isso aí. Confiar e seguir em frente, muito bem dito. Muito bem dito. É isso, meu querido fraterno irmão e amigo Jorge Antônio Ouro, foi muito bom. Igualmente, Grego, igualmente. Superou a minha expectativa, realmente eu senti que ia ser um esclarecimento muito legal, e foi mesmo, muito... As pessoas, todos nós vamos pensar a respeito disso, né? Isso é bom, porque quando... Tem coisas que estão perdidas, é que nem uma limpeza de casa, que todo mundo costuma fazer fim de ano, ou quando vai mexer na mesa de alguma coisa que vai se desfazer, e aí você começa a mexer nas gavetas e vai aparecendo coisas ali que você nem sabia que tinha, né? E tem coisas que você procurou a vida inteira e você tinha e não sabia que tinha. É isso então, mesmo. Quando a gente conversa sobre esses temas e a gente aborda essas questões e busca sob diversos ângulos, né? Porque a vida é assim, vista por diversas facetas, por diversos ângulos. Né? Então, quando a gente toca por óticas que a gente nunca havia visto, então é esse que é o processo que desencadeia tudo isso aí, fazer as pessoas pensarem, né? Isso é importantíssimo. O refletir, né, é o reflectere, dobre-se sobre si mesmo, né? Reflectere, né?
Então, você reflete, né? Aí você está pronto, né? E aí você contempla. A Legal, vida, Grego, ela é maravilhosamente simples, sabe? Maravilhosamente simples. Tá? Acho que por isso que a gente sai daqui, toda vez que a gente faz o programa aqui, a gente sai daqui, né? Outro, né? A gente a gente sai carregado, assim. Pela oportunidade de verbalizar essas legal, coisas, cara. né? Muito gostoso. E as coisas em si também ficam alegres porque elas gostam de ser verbalizadas, né? Claro. Em um mundo de grito, né? Então, assim, quando um sussurro consegue ser ouvido em um mundo de gritos, é motivo de alegria, né? Nossa, sem dúvida. Então é isso aí. Vamos continuar sussurrando, então. É isso aí. Falou, meu querido irmão. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Obrigado a você, Grego, pelo convite, pela oportunidade, pelo assunto que você escolhe, que é sempre engrandecedor. Eu gosto muito de conversar das coisas que você escolhe. Eu também. Vamos ver o que vem. E que a gente continue conversando até sempre quando for necessário. É isso aí. Tá bom, meu querido? Um fraterno abraço. Fiquem em paz, uma boa vida para todos e vamos em frente, meus irmãos. Tudo de bom, abraço.